Vamos aí para o terceiro pilar, que são os algoritmos. O algoritmo, o que é isso? O que é um algoritmo? Bom, algoritmo é uma sequência lógica, né? E não somente lógica, ela é perfeitamente definida. E por que perfeitamente definida? Um algoritmo, ele precisa estar muito bem desenhado, porque um algoritmo ele não permite, como a gente está vendo já aqui abaixo na estrutura básica, ele não permite ambiguidade. Então, uma das características do algoritmo é a precisão. Ele tem que ter cada etapa ele tem que ter um significado único. Então, o algoritmo nada mais é do que uma sequência lógica de tarefas que eu vou desempenhar ali, né? Mas cada tarefa ela não pode ter ambiguidade, ela tem um sentido único. A segunda parte aí da estrutura básica de um algoritmo são as ações sequenciais, como a gente já viu, né? Então, eu tenho que fazer A, B, C, D, ou um, dois, três, quatro, para poder atingir o meu objetivo, né? Então, essas ações elas não podem acontecer de trás para frente, fazer a primeira do meio, depois a atividade um, depois a 5, elas têm que seguir uma sequência lógica. Então, ela tem um fluxo ali. Terceiro, o algoritmo ele tem que ter controle de estados. Um algoritmo, eu posso, em determinada situação, vir executando, faço a tarefa A, tarefa B, tarefa C, e, e eu tenho ali um controle e uma tomada de decisão. E aí, nessa tomada de decisão, o que é que acontece? Se eu vim executando tarefa um, 2, 3, e na 3 se a tarefa um foi verdadeira e a 2 foi falsa, o A1 terminou em 30 segundos e a 2 em 4 segundos, faça a atividade 5 ou faça a atividade 4. Percebam aqui que eu vou ter momentos em que eu posso tomar decisão. E se eu não controlar esses estados, eu posso tomar caminhos diferentes. Então, uma estrutura de um algoritmo lá tem que ser precisa, tem que ter ações sequenciais, tem que ter controle de estados, status ali, né? Em determinado momento eu posso tomar decisão e eu posso contar ainda aí com repetições de tarefas. Então, faça isso, isso e isso e vá fazendo isso daqui até que determinada situação aconteça. Então, essas aqui são as quatro características básicas aqui de um algoritmo, né? Mas vamos ver isso aí na prática. Que vocês dêem uma pausa aí e dêem uma olhada aí no passo a passo um e no passo a passo 2. Pode pausar o vídeo, dar uma olhada rápida e quero que vocês analisem aí que passo a passo é mais claro para vocês, ok? Então, de cara, a gente depois de lida aí, né, as tarefas, a gente vê aqui que a gente tem um passo a passo para fazer, ambos, né? São para fazer um avião de papel, né? Só que um de uma forma menos ambígua e outro de uma forma mais ambígua. Percebo que isso daqui, ambos foram extraídos de inteligências artificiais. Então, fui lá e pedi para a inteligência artificial, olha, me descreve aí como é que eu faço um avião de papel. As duas me descreveram como eu faria o passo a passo para fazer um avião de papel, mas percebam que nem mesmo o computador, que é tido aí como como é que eu posso dizer, um executor não inteligente, né, para falar a verdade, ou seja, ele vai executar exatamente o que eu pedi. Então, se vocês forem lá no chat GPT da vida aí, uma inteligência artificial dessas aí, e digitarem lá, faça uma cesta, como eu faço para fazer uma cesta? Então, vocês queriam que ela explicasse o passo a passo para fazer uma cesta de basquete, por exemplo, você fez uma pergunta não precisa. Então, você pode ver uma infinidade, eu não faço nem ideia de quais são os resultados que a inteligência artificial iria trazer aí para vocês. Então, se vocês pedirem errado, pode ser que a resposta venha errada, né? Então, a, a- o algoritmo ele vai nos ajudar a desempenhar tarefas, mas ele tem que seguir uma sequência aí bem definida, sem ambiguidades, com controle de estados. Então, ele não é somente um passo a passo
cru e despreocupado. E imagina eu passo a passo para fazer esse bichinho aí, essa dobradura aí de papel, esse origami. Imagina se você não faz um passo a passo bem definido, sem ambiguidade, se isso aí iria sair no final. No dia a dia, como é que a gente pode observar os algoritmos? Então, quando eu faço uma receita de bolo, quando eu planejo uma viagem, quando eu faço um procedimento para resolver as raízes de uma equação, e se eu tiver um problema aí que seja ficar rico? São as etapas que eu tenho que cumprir para que eu seja rico. Então, trabalhe, trabalhe, trabalhe até enquanto você não for rico. Pode ser um algoritmo, né? Vamos lá. Para o próximo, quarto e último pilar aí do pensamento computacional, que é a decomposição. Decomposição é dividir artefatos em partes constituintes para torná-los mais fáceis de trabalhar. É o dividir para conquistar. Então, a gente tem um problema mais complexo, a gente passa a dividir ele em problemas menores e vai resolvendo esses problemas menores. Então, consiste em quebrar um problema complexo em partes menores, mais gerenciáveis, focando nos seguintes aspectos. O que é que eu vou focar? Partes menores e mais fáceis de lidar. Tem um problema grande e complexo, problemas menores e mais fáceis. Facilitar a compreensão e a resolução ao tratar com subproblemas e soluções com soluções independentes. Então, eu tenho um problemão, divido ele num probleminha A, B e C, onde A não depende de B, nem B depende de C, então eu posso resolver A, posso resolver B e posso resolver C. Posso ainda o quê? Qual é o outro aspecto? Eu posso hierarquizar essas tarefas. Então, eu digo que, de repente, o problema C é o mais importante. Eu resolvo ele, acho uma solução, e depois eu posso resolver o problema A, problema B, e eu vou estar aí com o meu problemão resolvido. Eu posso ainda, um outro aspecto é criar módulo. Eu posso modularizar. Então, pega um exemplo lá que a gente falou agora há pouco, do algoritmo para resolver uma viagem, por exemplo. Você pode dividir em pesquisar preços de passagem, pesquisar hotéis, pesquisar locais que eu posso visitar. São três problemas independentes, onde eu posso resolver um, dois ou três, e vou estar contribuindo aí para, resolvendo esses módulos aí, né, resolver o problema como um todo. E ainda um último aspecto que é que esses problemas eles sejam integráveis, né? Posso integrar o problema A com o problema B e o problema C e eles juntos resolverem aí meu problemão que eu tinha no início. Mas como assim? Fazendo isso para a prática. Imagine a área do círculo. Como é que a gente poderia resolver a área do círculo? Vejam que a área do círculo ela pode ser definida aí como vários triângulos menores. Claro que aí a ilustração, a animação aí traz uns triângulos bem exagerados, mas se a gente conseguisse diminuir cada vez mais aqueles triangulinhos ali, a gente teria vários triângulos ali em pé, né? E a gente sabe, como a gente viu lá atrás, como calcular a área do triângulo. Então, eu dividi um círculo, que eu não sabia como calcular a área, em vários triângulos menores, onde a base desses triângulos aqui, ó, é o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência aqui é 2πr. E qual seria a altura aqui? Então, a altura seria o próprio raio. Então, se eu precisasse calcular esse quadrilátero aqui todo, eu ia fazer apenas base vezes altura, ou seja, comprimento vezes o raio. Só que lembram que a área do triângulo é a metade do quadrilátero, então eu teria que dividir essa área daí por 2. E assim a gente acaba chegando aí no cálculo da área de um círculo. E uma outra forma também de resolver isso daqui é observar que a gente tem um paralelogramo, posso, utilizando lá aquele conceito lá atrás, uns padrões, enxergo aquilo ali como um quadrilátero e vejam que nós temos vários triângulos formando ali um quadrilátero e eu poderia calcular simplesmente a área daquele paralelogramo ali, né? Um, representando a área de um círculo. E aí, no dia a dia, isso daí? Projeto acadêmico, por exemplo. A gente tem um problema grande ali, que é concluir um projeto, né? E a gente pode decompô-lo em partes menores. Quando a gente foi fazer esse material aqui para vocês,
eu tive que fazer uma divisão, tive que pesquisar e coletar informações, tive que escrever um esboço para essa apresentação, tive que produzir e revisar o conteúdo, criar as apresentações, e neste momento eu gravei um vídeo para que vocês possam aproveitar aí o conteúdo. Então, eu dividi meu problema grande em vários problemas e fui atacando ele em suas partes, não é? Então, pessoal, a gente deu uma passada aí geral nesses quatro pilares e, final, o que é que a gente queria trazer para vocês aí é justamente, lembra, o objetivo era adicionar filtros aí à visão dos senhores no dia a dia. Então, a gente falou ali dos estágios da resolução do problema, tem a formulação do problema, a expressão da solução, a execução de soluções e as ferramentas auxiliares aí que o pensamento computacional traz para a gente, que é o reconhecimento padrão, abstração, algoritmos e decomposição. Então, esses não são os pilares do pensamento computacional, não são os únicos, tá? Então, se vocês pesquisarem, vocês podem encontrar mais as ferramentas do pensamento computacional e espero que esse assunto tenha adicionado aí esses filtros à vida dos senhores. Se eu conseguir enxergar mais longe, foi porque eu subi no ombro desses gigantes aqui, aos quais eu agradeço a ter contribuído aí com o material. Mas, pessoal, agradeço pela atenção. Boa noite, boa tarde, bom dia.